Nesse vídeo, nós vamos ver uma matéria da Super Interessante que fala dos 10 filósofos mais importantes da história. Da ética de Aristóteles ao super-homem de Nietzsche. Conheça também os pensadores mais influentes do mundo e as ideias que eles pregaram, né? Isso é um artigo de Yuri Vasconcelos, ele foi escrito em 3 de abril de 2020, né? Na verdade, ele foi publicado em 1 de dezembro de 2015 e foi atualizado em 3 de abril de 2020. Então, aqui tem uma charge, né, que mostra os principais pensadores da época. A gente vai conhecê-los, né, um a um. Então, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né, que é o 10º, ele nasceu na Alemanha, ele viveu de 1844 a 1900, e a sua principal obra foi Assim Falou Zaratustra. Ele é um crítico mordaz da ideia da existência de Deus. Nietzsche, ele era um nihilista, ou seja, ele é uma pessoa que, em princípio, não via sentido na existência humana. Ele criou o termo super-homem para designar um homem superior que seja capaz de transformar os valores estabelecidos e elevar a humanidade. Foi muito combatido no seu tempo, mas acabou inspirando diversos movimentos, entre eles o existencialismo de Jean-Paul Sartre. Santo Agostinho. Ele é de Tagaste, na Argélia, ele viveu de 354 a 430 depois de Cristo, né? As principais obras suas foram As Confissões e A Cidade de Deus. Era a figura central dos primeiros anos do cristianismo. O teólogo Santo Agostinho ele refletiu sobre a liberdade humana, o tempo e a eternidade. Ele defendia os conceitos de predestinação, ou seja, a vida de todos seria previamente traçada por Deus, e de graça divina, ou seja, a salvação não dependia dos próprios humanos, mas da intervenção de Deus. David Hume, ele é da Escócia. Ele viveu de 1711 a 1776. Sua principal obra foi a investigação sobre os princípios da moral. Ele teorizava sobre as questões epistemológicas, aquelas que tratam da natureza do conhecimento. Toda hipótese que não pudesse ser comprovada, segundo ele, seria invalidada. Cético, não acreditava em milagres e dizia ser impossível provar a existência de Deus. Foi um dos maiores expoentes do Iluminismo, movimento surgido na Europa no final do século XVIII que defendia a razão como alicerce da sociedade. Ludwig Wittgenstein. Ele viveu em Viena, na Áustria, de 1889 a 1951. Suas principais obras são as Investigações Filosóficas e o Tratado Lógico-Filosófico. Interessado desde cedo em matemática e lógica, ele centrou seus estudos na função da linguagem. Para ele, os problemas filosóficos eram fruto de confusões nos modos de se comunicar. Os limites da minha linguagem significam os limites do mundo. Ele entendia que para compreender o mundo tinha que se analisar a linguagem. Interessante é que hoje existem vários estudos sobre essa questão da linguagem como uma maneira de entender e compreender a existência e compreender e apreender o universo que nos cerca. Quanto menos vocabulário nós temos, menos compreendemos o que está ao nosso redor e menos, obviamente, nos expressamos. Inclusive, um filme muito interessante se chama A Chegada, fala sobre essa questão. São Tomás de Aquino. Ele nasceu na Itália e viveu entre 1225 a 1274. E sua principal obra foi a Summa Theologia. A Summa Theológica. Ele é considerado o maior teólogo da Igreja Católica. Ele foi profundamente influenciado por Aristóteles, que ironicamente foi acusado de ateísmo, né? Como a gente já viu em alguns vídeos nossos. Em sua obra, ele investiga uma série de questões que não se limitam ao período medieval, época em que ele viveu. Ele refletiu sobre a ética e a metafísica e contribuiu para dar um novo significado às noções de causa e ser, sobretudo para justificar como a realidade ela é constituída. Mais uma charge aí mostrando outros filósofos que a gente vai ver, né? A partir de agora. George Hegel. Ele nasceu em Stuttgart, na Alemanha, viveu de 1770 a 1831. Sua principal obra foi a Fenomenologia do Espírito. Ele é um dos expoentes do idealismo alemão. Ele estabeleceu um sistema que resultou em outro significado para as noções de liberdade e história. Ele utilizou o método dialético, isto é, focado na contraposição de ideias, para explicar aquilo que constitui o mundo real. Ele influenciou o filósofo alemão Karl Marx, que viveu em 1818 e 1883, criador do materialismo histórico. Temos também René Descartes. Ele se originou em La Haye, que hoje se chama Descartes, na França. Ele viveu entre 1596 e 1650 e a sua principal obra foi O Discurso do Método. Ele é autor da máxima: penso, logo existo.
Ele defendia que o melhor caminho para adquirir o conhecimento era o raciocínio matemático. Segundo ele, a fim de descobrir algo firme e constante nas ciências, era necessário estabelecer princípios sobre os quais não houvessem dúvidas. Por isso, o filósofo precisava, antes de tudo, ser um cético. Matemático brilhante, é considerado o fundador da filosofia moderna. Platão. Ele nasceu na Grécia, em Atenas, viveu de 427 a 347 a.C. e suas principais obras são a Apologia e República. Ele teve grande influência na teologia cristã e na filosofia ocidental. Para ele, o homem vivia preso no mundo de sombras, sem conseguir ver a realidade. Tanto é que temos o mito da caverna de Platão, que nós já estudamos aqui no canal. Ele foi o primeiro filósofo a produzir uma obra substancial que sobreviveu ao seu tempo. A academia, fundada por ele e considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente, sobreviveu por mais de 800 anos. Immanuel Kant. Ele nasceu em Königsberg, na Prússia, hoje é Kaliningrado, que é Rússia. Ele viveu de 1724 a 1804 e a sua principal obra é A Crítica da Razão Pura. Era um dos mais influentes filósofos europeus desde os gregos antigos. Kant notabilizou-se por investigar as condições de possibilidade do conhecimento e por analisar o modo como podemos agir, tendo em vista um princípio universal que não nos cause danos para as outras pessoas também. A filosofia passou a ser denominada como filosofia crítica, pois preocupou-se em examinar os limites do homem. E Aristóteles, que nasceu em Estagira, na Grécia, de 384 a 322 a.C., e a sua principal obra é Ética a Nicômaco. Considerado por muitos o fundador da ética, Aristóteles defendeu que os sentidos devem ser o ponto de partida da filosofia. A busca pelo conhecimento, segundo ele, é mais eficaz quando recorremos à observação e podemos fazer experimentações. Ele criou uma escola, o Liceu, e influenciou com muitas ideias vários campos do saber: física, política, meteorologia, lógica. No fim da vida, acusado de ser ateu, fugiu de Atenas para não ter o mesmo destino de Sócrates, obrigado a matar-se com veneno. Aristóteles acreditava que tudo era formado por terra, ar, fogo e água, e que haveria uma quinta essência, espécie de força oculta, presença em tudo, uma das ideias centrais da alquimia.